né? Não sai no exame ali. Ela é o comportamento, ela é a dor, é quando a emoção não dá conta, né? Ela começa a manifestar desta maneira, ela vai degenerando desta maneira, com os momentos de prazer já não existem mais, estar em família, tudo que era importante, às vezes o trabalho que é importante, eles potencializam, né? Podem potencializar o trabalho, que é uma forma de mascarar, porque enquanto eu estou no trabalho, eu não penso muito na minha vida. Eu estou ali pensando no que é do outro, no que é importante ali naquele momento profissional. Quando eu saio de lá, eu passo a pensar no que é meu. Então, é importante, primeiramente, não banalizar e acolher, né? A acolhida, seja de quem for, né? Do jovem, que é muito comum, né? Na adolescência e no idoso é muito comum, né? São as idades mais comuns de suicídio. E a adolescência, lembrando que hoje, né, alguns autores entendem que até os 30 anos a gente vive a adolescência. Poxa, então eu sou quase adolescente. Então se estendeu bastante. Então, essa atenção é muito importante, acolher, né, o jovem ou a pessoa que, né, está apresentando diferença no comportamento, tentar entender o que está acontecendo, por que houve a mudança e conversar. Porque geralmente a resistência é o que vem primeiro. Não estou louco, né? Essa é a primeira fala, eu não sou louco, eu não vou no psicólogo porque eu não sou louco. No psiquiatra, então, imagina, nunca, né? Então, acolher a pessoa, mostrar a importância de ser ajudado nesse contexto, comparando mesmo até com qualquer outra área da medicina. Né? Um neurologista, um cardiologista, um ortopedista. Né? Por que um psiquiatra, um psicólogo não tem esse mesmo entendimento do que outras áreas? E quando há total resistência da pessoa, né? Os idosos principalmente já acham, já vive demais, não mudo mesmo, não adianta. A família, né? No caso, porque a família acaba sendo codependente de tudo isso. A família buscar ajuda já é um facilitador. Claro que se for todo mundo em momentos diferentes, cada um com um profissional, claro que o psicólogo não pode ser o mesmo, é bem favorável. Então, deixa eu só entender um pouquinho mais. Então, quando a família percebe o problema, muitas vezes, talvez, essa acolhida que você disse, que é importantíssima sempre, e uma conversa, muitas vezes ajuda, mas muitas vezes não. Então, tem algum momento que o problema é grave, tem que procurar um profissional. E a família tem que perceber que ela precisa procurar o profissional. E nesses casos, encontrado o profissional, a família também muitas vezes precisa de um acompanhamento, até para ajudar quem está nesse... Como lidar, né? Como lidar porque é uma doença, como lidar com o doente, né? Porque é algo novo. É que, infelizmente, as famílias também têm muito preconceito. Então, o que acontece? Eu admitir que eu tenho um filho, entre aspas, doente, seja qual for, é quase que achar-se fraco, né? Demonstrar fraqueza, onde eu falhei. Então, às vezes é mais fácil esconder, não, ele é assim mesmo, é o jeito dele, né? A gente ouve muito isso. E tem vários especialistas, mesmo psicólogos, né? Você falou em psiquiatra, quando precisa de medicamento. Isso, exatamente. Quando se faz necessária a medicação. Como dar uma dica para a pessoa, como procurar? Aonde buscar esse profissional? Geralmente os profissionais, a gente, pelo menos eu quando vou buscar um profissional, seja qual for, eu peço indicação, né, para as pessoas. Olha, conhece alguém, alguma de tal especialidade. Então, geralmente a indicação é importante porque o psicólogo tem que ser um profissional de muita confiança, todos os profissionais, mas o psicólogo porque é algo muito... É tão subjetivo eu me lançar ali, né? Vou levar a minha vida, vou colocar ali nas mãos da outra pessoa. E é muito difícil as pessoas entenderem o sigilo, que ali é tudo... Né? O sigilo é essencial no consultório. Então, a indicação é importante por isso. Eu preciso saber um profissional que eu vou ter plena confiança. Tem várias linhas de trabalho. Tem linha melhor ou pior? Não. Tem linhas de identificação. Cada um vai se identificar com um. Assim, por isso que tem, graças a Deus, tantos profissionais em tantas áreas. Né? Sim. Agora, eu vou confessar para você. Se precisar procurar um psicólogo, eu vou buscar um psicólogo católico praticante. Isso sou eu.
Eu me sinto bem, eu tenho que procurar o que eu me sinto bem, não é mesmo? Então, esse é um outro contexto que a neutralidade, né? O quanto o psicólogo precisa ter essa neutralidade, né? A gente, é difícil a gente encontrar, eu quero um psicólogo católico, espírita ou evangélico, né? Porque a gente pede para que isso seja... a gente pede não, isso é código de ética, né? A importância da neutralidade, respeitando todos, né? Todas as vidas aí. Perfeito. Há casos hoje, e nós estamos percebendo muito, em que crianças e jovens estão sofrendo uma pressão muito grande das mídias sociais. Até esse é um outro aspecto importantíssimo nos dias de hoje, né? Estímulos para automutilação, jogos perigosos. Como a família tem que agir diante desse problemão, que é um problemão também. Toda a referência sempre é aquela questão do limite, que falei no início, né? Tudo tem a ver com o limite. Então, uma família que eu preciso de silêncio porque o meu trabalho tem que ser o mais perfeito. Então, eu preencho o filho com jogos, com coisas, com o ter. Então, quem vai fazer parte da vida dele? O mundo virtual. Vai adentrando, né? É muito delicado permitir que estranhos entrem dentro da nossa própria casa. Verdade. Uma criança que fica ali desenfreadamente, um jovem mesmo, não é só porque é criança. O jovem que já, essa era sem limites, é uma geração muito delicada, porque tudo eles podem, tudo eles conhecem, eles têm muita facilidade, muita habilidade com essa questão do virtual, pelo menos a mim, eles me dão um banho, porque... Mas então eles têm muita habilidade. Deixar uma criança, um jovem solto na internet é como soltar na avenida, numa floresta sozinho. É a mesma coisa. Só que a gente não tem essa ideia, porque está lá, não dá trabalho, ele é tão quietinho, nem parece que tem criança em casa, porque está ali. Sabe-se Deus o que, jogando com quem, conversando, o que está fazendo. Então, os pais, ou se os pais, como os pais trabalham hoje em dia, alguém que tenha essa responsabilidade perante a criança, sempre dá uma supervisionada. Deixa eu ver a sua lista de amigos, nossa, esse eu não conheço, de preferência que esses amigos sejam amigos reais, que também são virtuais. Que sejam amigos que sejam conhecidos, ou que estudam juntos, ou enfim, da igreja, do parque, que a família também tenha algum conhecimento, porque é assim que os estranhos entram na nossa casa. Né? Para induzir uma criança não precisa muito, porque os pais passam a ser chatos, porque pai põe limite, mãe dá bronca, mãe cobra, pai também. Então, os pais de amigos sempre já são melhores, né? Porque eles já não dão bronca nos filhos. Os pais dos amigos dos meus filhos não dão bronca neles. Quem dá bronca somos nós, eu e meu marido. Então, eles sempre são os melhores. Imagina o cara lá da internet que faz o que ele quer, joga com ele, né? Às vezes se passa por alguém da mesma faixa etária e alguém, né? E assim que entra... E não é, né? Exatamente, é assim que entra o mal. Então, sempre estar sabendo quem é essa lista, quem pertence, né? Deixa eu conhecer, deixa eu conversar com ele, deixa eu ver fulano, oi fulano. Sempre participar, mesmo parecendo ser o pai, a mãe mala, né? Chato, mas, né? O quanto isso é importante, até porque é num nível bem inconsciente, por mais que pareça ser muito bom estar sozinho, estar na internet a hora que quer, mas o fato de ter alguém por perto é uma forma de sentir-se amado, né? Cuidado, sim, olhado. Verdade. Gisele, estão ocorrendo muitos suicídios no mundo. E eu diria que essa pandemia acabou potencializando, e você explicou muito bem no início, as realidades hoje desse isolamento em casa são realidades que ninguém viveu. É uma anormalidade, sim, muito séria, né? Agora, eu admiro muito um psicólogo, Viktor Frankl, e ele dizia o seguinte, é importante comentar, Viktor Frankl, ele teve em Auschwitz, ficou lá preso, de origem judia, e naquele ambiente terrível de morte, de queimar pessoas, ele ainda tinha esperança na vida. E ele disse,
na vida e na continuidade. E ele disse, mesmo diante dessa catástrofe, né? Muito pior do que nós temos aqui hoje, mas... E ele falava o seguinte, olha, o que está acontecendo é que o ser humano, o homem, está deixando de considerar Deus na vida, está vivendo só de forma pagã, e isso, sim, é um grande problema que acaba potencializando o que nós temos visto hoje aí, que é suicídio. O que você comenta sobre isso? A questão de ter Deus como... O que a gente entende como Deus? Pelo menos quem tem, independente da fé que se... Qualquer religião que se tenha, entende-se que Deus é um modelo de pai. Pai é o que? É o que cuida, é o que acolhe, é o que provê. Mas a sociedade está tão deturpada, esse modelo de pai não existe mais. Então as coisas vão se perdendo lá no início. Quem é a referência? Como que é essa referência? Cadê o meu pai? Não sei. Não sei onde ele está. Não se tem. E não é só a necessidade da figura real do pai. Muitas vezes não se tem mesmo, né, o pai presente. E eu, por exemplo, não tive a presença, né, do pai físico. Mas me foi apresentado modelos masculinos de pessoas coerentes, continentes, e que me fizeram entender que um pai cuida. Então, quando isso não se... Agora essa questão de tudo se faz sozinho, tudo se cria sozinho, não se tem mais este modelo de família. A gente usa até a Sagrada Família como modelo, né, referência ali, né? Pai, mãe, filho. Então, é por isso que se perde essa referência, né, de família mesmo, de pai, de mãe, eu não preciso, né, a onipotência. O que acontece com a onipotência? Porque essa questão, né, do suicídio, na realidade, chegar até o suicídio, muitos casos de suicídio são, graças a Deus, acabam sendo sem sucesso. A pessoa não... Graças a Deus. Mas, na realidade, ela não quer tirar a vida, até porque ela não sabe o que tem depois da morte. Né? Não é uma meta, eu quero, a minha meta de vida, a menos que seja um transtorno. Né? Você tem um transtorno psiquiátrico, algo ali que também vai sendo manifestado no decorrer da vida, mas ninguém tem como objetivo tirar a própria vida. Até porque não se sabe o que há depois da morte. Nós temos nossas crenças, porém ninguém sabe, principalmente quem tem esse desejo, quem chega a esta tentativa ou a este ato. Então, esta questão, a pessoa quer eliminar da própria vida a dor. É como se ela quisesse dar uma pausa na vida. Eu quero sumir um pouco, eu quero tirar o problema de dentro de mim, mas às vezes é tão... E geralmente a pessoa não partilha, né? Alguém que está ou muito endividado, ou não quer frustrar a família. São N motivos, não dá para dizer aqui, porque cada um tem a sua motivação interna para fazer isso. Então a pessoa na realidade não quer tirar a vida, ela quer se livrar do problema, mas infelizmente às vezes chega a essas vias. E você já comentou também, mas eu queria reforçar, qual é a idade em que ocorre mais esses pensamentos de suicídio? É o idoso? É o jovem? Qual é a maior incidência? Adolescência, vida adulta jovem, é muito comum. Por quê? A gente fala antes dos 30, porque geralmente o adolescente ele se acha imortal. Ele não acha que ele morre. São esses que se aventuram, andam de skate na contramão, na avenida mais movimentada. Eles se acham imortais. Eles começam a entender que a morte existe, que eles não são imortais quando perdem alguém próximo ou de idade parecida. Morreu um amigo, aí eles vão se baquear, vão entender que, peraí, como assim, né? Eu sou tão imortal como o meu amigo morre. Então, na adolescência, isso é mais comum. A partir dos 30 anos, isso já não é que não acontece, né? Lógico. Mas é menos comum, porque a partir dos 30 já começa a ter essa conexão de morte. Entender que eu preciso me cuidar, eu tenho que ir ao médico, fazer check-up, eu tenho que, né, sempre estar me olhando, porque eu entendo que, eu sou mortal. Eu não sou imortal como o adolescente se considera. E na velhice, né, no idoso, o que acaba acontecendo, às vezes, a sensação de frustração. Ou eu não conquistei nada, ou eu conquistei e perdi. E a decepção, o não querer, né, frustrar a família,
pode ser um motivador para que ele venha suicidar. Aconteceu recentemente com um ator, eu não vou me lembrar o nome dele, porque eu não sou muito boa para guardar nomes assim de TV. Um ator da Globo, acho que 80 e poucos anos, ele cometeu suicídio, foi este ano, porque ele não aguentava mais viver. Poxa vida, hein? Então, isso é comum. Você, como a gente... Você falou que muitas vezes as pessoas que estão com problema se acham que não estão. Você comentou isso. É como nós que estamos observando podemos ver os sinais para poder acudir, para poder resolver o problema. Como é que a gente faz? Como é que a gente percebe? Como eu disse, a mudança de comportamento. Alguém que fazia determinadas coisas, tinha uma vida ativa, começa a mudar. Não quer mais saber de nada, não participa mais de eventos, de festa, não quer mais saber de nada, ou mudar, né? Começa a sair, ou beber, porque também outra coisa importante de se falar, nem sempre o suicídio ele é esse imediato, tem as formas subliminares, né, de suicídio, que eu falo que é o suicídio homeopático. A pessoa começa, quem bebe desenfreadamente, o uso de drogas excessivo, são formas de suicídio. Quem usa, é impossível, né? Alguém que fuma não saber que aquilo leva à morte. No maço de cigarro tem o desenho lá das causas, né, de o que pode ocasionar o uso excessivo de cigarro. A bebida, droga, tudo que eu não respeito, né? Tudo que eu não respeito no meu corpo. Eu começo... tudo que é em excesso é um sintoma, sabe, Roberto? Tudo que é em excesso é um ponto de atenção. Tudo. Até a pessoa sarcástica, brincalhona em excesso, porque não dá para só brincar. Né? Mesmo quem gosta de brincar, tem os seus momentos que não. Mas tem pessoas que só sabem brincar. Falar tudo na brincadeira, levam tudo na brincadeira. Isso também é um ponto de atenção. Então, esses pontos são importantes de observar, né? Principalmente a mudança de comportamento ou algo que venha em excesso se apresentando. E, Gisele, tem uma série de perguntas aqui, mas tem uma que eu achei interessante. Hoje as pessoas, elas estão vivendo o descartável. Filhos descartados pelo aborto, esposos descartados, né, esposos descartados pelo divórcio, os idosos ou doentes descartados em asilos, o vínculo familiar, onde os pais são pais sem interesse próprio, mas doadores de suas próprias vidas aos filhos, leva ao sentido e propósito da vida, o porquê existo e sou. Nossa, resumiu tudo a problemática que a gente tem hoje. É isso mesmo. Então, essa questão, tudo tem a ver novamente com o limite, né? O limite, às vezes, quando eu falo que tudo o que é em excesso é um ponto de atenção, é muito comum hoje, na sociedade de hoje, por exemplo, pais ausentes demais, que trabalham muito, o filho ou fica no berçário, que antes era visto como algo tenebroso, hoje a gente entende que é uma bênção ter pessoas que se dedicam para acolher filhos em berçários, em escolas, claro, tudo muito bem preparado, bem escolhido. Ou alguém que cuidadores também, até para os idosos, o que antes era condenado, hoje a gente vê como uma bênção, como alguém que é capaz de fazer aquilo que a gente não pode, porque temos outros afazeres. Mas muitas vezes esta ausência vem aquilo do preencher, como eu falei antes, né? E aí que gera a compulsão. Então, preencher este vazio, muitas vezes também chega a falta de limite, porque não posso dizer não para o meu filho, porque coitadinho, né? Já fico tão ausente, ele fica sem mim. É tão importante a gente não esquecer que o mais importante é a qualidade do tempo que está com o filho do que a quantidade. Não adianta ficar 24 horas sem olhar, ou assistindo TV, ou na internet, e a criança lá fazendo o que quer. Agora, a qualidade é o que vai contar. Isso que fica para a vida dos filhos, para a vida das crianças. Então, o limite, o dizer não, ele é essencial. Se a criança que não ouve não, o risco de morrer, porque ela pode pular da janela, pôr o dedo na tomada. Então, o não, ele é essencial. Não pode fazer isso porque
porque a nossa família não faz esse tipo de coisa, porque não é bom para você, ainda não. Até a censura de programas, por exemplo, jogos. Tem jogos a censura, 18 anos, tem criança de 4 jogando. Então, assim, por que se tem a censura? É por algum motivo. Alguém criou, né? Alguém criou essa censura, ela tem um motivo para isso. As crianças não têm maturidade para muitas coisas. A criança, eu falo da criança porque daí que vai se estender para a vida adulta. A criança, ela não sabe que aquele jogo é só um jogo. Ela leva tudo para o concreto, com 4, 5 anos. Então, a criança, no jogo, ela tem que, quanto mais pessoas ela matar, ela ganha pontos, coisas desse nível. Por quê? Mas na outra rodada, o carinha que ela matou, ele vai estar de volta, ele vai aparecer, mas na vida real, não. Então, a criança não pode chutar o cachorro, bater na avó, né? Porque a avó não vai, se a avó morrer, ela não vai voltar, porque ela não é do jogo. Então, tudo começa com o limite. O limite ele é essencial desde o bebê, né? Desde o bebê é a base para essa vida adulta, para essa juventude, para esse descartável. Entender que eu tenho que valorizar o outro. Olha, a gente vê por que estamos aqui todos sufocados no calor? Por conta do que está acontecendo no mundo. Não é só no Brasil, no mundo. Né? A camada de ozônio, tudo isso é consequência. Por quê? Alguém não respeitou o limite. E Gisele, você comentou muito bem a questão de ansiedade, depressão. Tem algum curso, tem alguma metodologia que sirva para todos nós, para aprender um pouco, para nos prevenirmos contra depressão, suicídio, ansiedade exagerada? O que é ansiedade? A ansiedade, ela é o excesso de futuro no presente. O ansioso, ele não vive o hoje, porque ele tem medo do amanhã. Ele não vive o hoje. Quando a gente percebe isso em alguém, claro, a pessoa que é ansiosa, uma psicoterapia, ela é o melhor remédio. E às vezes se faz necessário a medicação. Não há problema, não é nada de... tem pessoas que são tão resistentes a tomar a medicação, mas às vezes é tão insuportável a dor, e como toda medicação, ela não é eterna, ela é um tratamento. Aquilo vai, né, com acompanhamento, não é porque a minha vizinha receitou a manicure, não é isso que... O pessoal adora pegar receita, né, assim, com comadre, né? Não, isso tem que ser muito bem estudado, entendido qual tipo de transtorno, porque o remédio para um não é o mesmo para o outro. Tem um ansioso que ele é capaz de se jogar do prédio, e tem um ansioso que é capaz de jogar o outro do prédio, entende? Puxa vida, hein? Por isso que agora a psicoterapia, quando entende que isso está sendo... O que é uma ansiedade? Tem ansiedade que faz parte da nossa vida. Eu vou fazer uma viagem. Quem não dispara um pouco o coração, espera, que bom, ou até um evento, ou até algo ruim, acompanhar a cirurgia de um ente, né, de um familiar. Isso é claro que é ansiedade esperada. O que foge do padrão é aquilo que começa a virar físico. A pessoa tem taquicardia, sudorese, a respiração fica ofegante e começa a ficar limitante, começa a limitar. A pessoa não consegue ter uma vida adequada, porque ela não consegue viver em sociedade por conta destes sintomas físicos. Aí a importância assim, de uma psicoterapia, de um acompanhamento psiquiátrico, para melhorar a qualidade de vida. Não é para, o remédio vai causar dependência, depende do envolvimento. Só tomar o remédio vai mesmo. Porque o remédio, ele é quase uma pílula mágica, sabe? Toma o remédio, ele vai tirar essa sensação. Como a gente eu tenho uma dor de cabeça insuportável, eu tomo o remédio, ele vai tirar. Mas essa dor de cabeça, ela recorre. O que eu tenho que fazer? Entender por que me dá essa dor de cabeça. Chegar na casa. E a ansiedade, a depressão, a mesma coisa. Não adianta eu só tomar a medicação para tirar essa dor. Porque a hora que eu parar de tomar, ela vai voltar potencializada. Por isso a importância da psicoterapia, entender e aprender a lidar com isso. Aprender a lidar que eu preciso viver, não adianta eu pensar o que vai ser amanhã se eu não viver o hoje. Para eu viver o amanhã, eu tenho que me preparar hoje. E Gisele, nós somos católicos e como católicos a gente preza a vida plena. E nesse contexto, nos dias atuais, o que está acontecendo talvez seja um exagero de precaução,
dos governos, no sentido de que a pessoa morre, não pode nem ter velório, já enterra, nem ter mais contato. Como nós, católicos, podemos ajudar essas famílias nessa situação terrível de barreira, né? Olha, você não pode fazer isso. É uma sensação de impotência. O velório não se passa de 2 horas. O luto já é algo difícil. O luto fica muito mais triste, se é possível, né? Isso, assim dizer, com essa condição. Como que nós podemos fazer isso? Sermos cristãos autênticos. Se não é possível estar presente, porque às vezes não é permitido mesmo, né? Há velórios que limitam ali 10 pessoas e acabou, não pode ir mesmo. Fazer-se presente com a família, com o familiar. Fazer uma chamada de vídeo, porque às vezes, por exemplo, se a pessoa morreu de Covid, então o familiar também fica isolado, ele também não pode receber visitas, né? Pelo tempo ali de 15 a 21 dias. Uma chamada de vídeo, fazer uma oração em Google Meet, aí em grupo, ou até pelo WhatsApp, hoje já é possível, acho que até 8 pessoas é possível numa chamada. Fazer-se presente de alguma forma, sempre colocar o nome do ente querido, né? E uma forma de eternizar a pessoa, ajudar, escolher uma música adequada, partilhar com o ente querido. Mas às vezes tem pessoas que não querem falar, é tão individual. Há aqueles que querem falar o tempo todo, né, de quem partiu, mas tem aqueles que não querem, que querem esquecer, que fecham o quarto ali, né, com as coisas e se isolam. É aí que é o perigo. É aí que a gente tem que se fazer presente através de outros familiares. Por exemplo, uma viúva, um viúvo, através dos filhos, né? Tentando buscar daquela pessoa coisas que ela gosta, que sejam importantes, inserir na comunidade, a Pastoral Defesa da Vida, a Pastoral da Caridade, o Vicariato, está aí pedindo coisas... Não, mas assim, fazendo... Quem faz crochê, tricô, vamos pôr essa pessoa para sentir-se viva novamente. Porque a ideia de que quando morre um ente querido, eu morro também. E não, quem morre, por mais duro que seja a gente entender isso, mas foi o ente querido, não fui eu. Eu tenho que me manter vivo, apesar de ter perdido alguém que amei muito. Gisele, nós estamos chegando no fim. Eu quero agradecer todo mundo que participou, essa gente boa aqui, e lembrar todo mundo, né? E eu vou chamar para finalizar o nosso querido Padre Alexandre, que é o meu chefe. É o padre responsável, é o padre coordenador da região Centro São Bernardo do Campo. Mas eu quero lembrar que estamos na Semana da Vida, de 1 a 7, e dia 8 é o dia do nascituro. Então participem nas suas paróquias de tudo o que a paróquia promover a respeito da defesa da vida. No fim, você está defendendo a vida, está defendendo valores. E aqui, só para mostrar, nós temos um bebezinho, né? Um bebezinho, se puder mostrar, de 12 semanas, e o pezinho do bebê aqui também de 12 semanas. Esse aqui fica mais difícil de ver na câmera, mas quem sabe, né? Esse é o tamanho real, né? É o tamanho real de um bebezinho de 12 semanas. 12 semanas, 3 meses, né? Então eu pediria ao Padre Alexandre, por favor, eu saio da bancada e vai chegar uma pessoa muito mais importante. Não, por favor, senhor, eu fico aqui. Licença. Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite, Gisele. Boa noite, Padre. Boa noite, senhor Roberto. Boa noite. Eu venho aqui para agradecer a senhora, Gisele, pela disponibilidade de partilhar conosco tão grande conhecimento, tão profundo sentido de vida, que é a motivação pela qual nós viemos aqui, né, senhor Roberto? Trabalhando essa dimensão da comissão, da pastoral, enfim, do serviço à defesa da vida, e sobretudo nesse tempo que estamos vivendo de tantas dores, de tantos dramas, de tantas dificuldades, sejam diretas ou indiretamente causadas, então, pela pandemia. E foi então quando pedi para o senhor Roberto preparar para nós alguma coisa que nos ajudasse também ver
esta condição de qualidade de vida ou de orientação para a vida dentro dessa situação. E a senhora expôs também temas e perguntas aí que nos ajudaram a este momento, então, se realizar e levar algum horizonte ou instrumento na vida desses irmãos. Peço a Deus que continue abençoando a vida da senhora, tua profissão, tua família, igualmente o senhor, Roberto, com a família, e todos vocês, irmãos e irmãs. Neste tempo, veja a importância que foi falada aqui da fé, da relação com Deus, da comunhão com Deus, né? Esse Deus que é amoroso, que é bondoso, que cuida, que protege, que ampara, que sustenta, que nos conduz também. E, se é o momento para terminar, se podemos concluir com uma Ave Maria e a bênção também para todos nós, para estes irmãos e irmãs. Que bonito! A igreja é aquela que promove, cuida e se compromete com a vida, desde da sua concepção até a sua morte natural. E Maria é esta mulher, uma mãe que gerou esse menino que nasceu para nos trazer a esperança da salvação e que o acompanhou até a sua morte aos pés da cruz, mas que manteve a esperança no coração de que Ele é o Senhor da vida e ressuscitou para nos garantir a vida. Então que ela nos ajude a partir do Cristo ressuscitado, o Senhor da vida, trabalharmos sempre pela promoção da vida, a causa da vida, a partir do Evangelho que leva à plenitude desta vida também, que é a glória de Deus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, a Mãe de Jesus e nossa Mãe, abençoe-vos o Deus da vida, o Deus da paz, o Deus da consolação, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Novamente, muito obrigado. Eu que agradeço a confiança e me coloco à disposição, precisando, só contar com a gente. Muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado, senhor Roberto, novamente. Obrigado, padre. Obrigado ao padre Alejandro, aos padres aqui da paróquia Basílica Menor, Nossa Senhora da Boa Viagem. Obrigado aos que trabalharam na técnica para que essa transmissão acontecesse. E caminhemos na fé, na esperança e no amor e procurando sempre a qualidade de vida com esses instrumentos bonitos que a doutora Gisele nos trouxe. Forte abraço a todos e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Obrigado. Imagina, padre. Obrigado. Sua bênção. Bênção, padre. Esse toquinho é muito bom. Esse aqui nós temos em casa, mas